No programa Tarde Amiga, mais saúde. Muito bem, enfim, chegou esse momento tão esperado, né? Todo mundo querendo saber, tirar suas conclusões, tirar suas dúvidas. E a gente já está com ela, a doutora Milene Leite, médica cirurgiã vascular, angiologista, que ela tem, gente, olha só, título de especialista em cirurgia vascular e ultrassom duplo e vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Doutora Milene Leite, gente, ela é especialista também, tem que lembrar que isso também, em tratamento de varizes, tá? Então, quando você procura um médico que fica com aquela dúvida, sem saber se é aquele segura, com aquela segurança, a gente lembra você que a doutora Milene Leite é professora também, não é, doutora? E aí tem que ter essa confiança, esse bem-estar para você. Então, quando a gente indica aqui, é porque, ó, é de confiança, pode se entregar de corpo inteiro, viu? Vamos conversar com ela? Vamos conversar mais uma vez, desejando uma boa tarde aqui a ela e falando sobre doença de varizes. Boa tarde mais uma vez, doutora. Boa tarde, Carla. E aí, tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Doutora, quais são, na verdade, as principais causas da doença de varizes? A gente já falou um pouquinho, só para atualizar o pessoal em casa, e aí a gente tenta trazer mais detalhes sobre tratamento, como é que funciona a cirurgia. Fala pra gente. Então, as principais causas da doença de varizes, Carla, a principal é a genética. Então, quem tem casos na família, tem tendência genética intrínseca sua a ter varizes. Então, se tem sua mãe, alguma tia, o pai, um avô que tem varizes, você pode ter uma tendência genética intrínseca sua a possuir a doença de varizes. Dentre outras, nós temos a obesidade, sobrepeso, paciente que passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado no seu dia a dia, ou seja, a estase, o ficar parado. Pacientes que são sedentários, pessoas que não fazem atividade física, tudo isso é uma predisposição ao quadro de varizes. Doutora, principalmente eu pergunto aqui, porque a gente só toca na questão, as mulheres que falam mais em varizes, sobre as pernas, de se cuidar, né, a estética também. E aí a gente pergunta assim, os homens, tem gente que trabalha pegando muito em peso, né, que a força do homem e tal, prejudica também, não é? A questão Sim. do peso. Se o homem ele tem uma história familiar positiva, ou seja, alguém na família, o pai ou a mãe que tem varizes, ele também tem a mesma tendência genética do que a mulher. A mulher acaba tendo também um fator hormônio. Então, quando a mulher está no período menstrual, sente mais dor, no período da menopausa, podem piorar as varizes. Mas o homem também tem fator de risco, principalmente quando está sujeito a algumas coisas mais graves, como exercícios, baixa de exercícios, ou pegar muito peso, como você falou, ou ficar muito tempo em pé ou sentado no seu dia a dia. Tá certo. Você participa comigo, 3512-2000, pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio, pode ligar também, fala com o nosso querido James, ele está aqui para te atender com todo carinho. E existe outros tipos de tratamento para varizes além de cirurgia, doutora? Sim, hoje em dia o tratamento de varizes ele é bem amplo. Então, nós temos, além da cirurgia, nós temos uma técnica que chama escleroterapia com espuma, que é muito falado na mídia, que muitos pacientes chegam com essa dúvida em consultório, de que nada mais é do que um tratamento químico daquela veia. A gente usa uma medicação que chama polidocanol, e que ela, junto com o ar, misturando com o ar em seringas, forma um líquido branco, como se fosse uma espuma. Por isso que o nome é escleroterapia com espuma. Quando a gente joga essa medicação dentro das veias grossas que o paciente tem, ela consegue tratar aquela veia, matando a veia sem necessariamente precisar retirar ela, ou seja, sem precisar de cirurgia. Mas a grande dúvida é, toda varize pode ser tratada com espuma? Não. Então, por isso que o tratamento ele é individualizado. Então, tem que ser feita uma boa coleta de história do paciente, um exame físico completo, um Doppler vascular para a gente examinar de onde é que vem aquela veia. E aí sim definir se o paciente ele pode ser candidato a esse outro tipo de tratamento. Além de tratamentos mais estéticos, como o laser, que é um tratamento chamado CLACS. O CLACS ele é a associação de um laser. Então, um aparelho de laser, que é um laser transdérmico, em que a gente queima o vasinho do paciente sem queimar a pele. Em seguida, joga uma medicação dentro, fazendo a escleroterapia, que é esclerosar aquele vaso, tirar a água de dentro dele,
E aí o vasinho vai lá e murcha e não reaparece, certo? Isso após um bom planejamento, todo o exame físico, como nós discutimos. Então, hoje o tratamento de varizes, ele não é exclusivamente cirúrgico. Nós temos várias técnicas, então muitas varizes podem ser corrigidas em consultório, Então, sem no caso, precisar assim, de internamento hospitalar. dependendo da situação, lógico, não é? Teria condições, eu tenho essa variz, talvez nem precise de cirurgia. Perfeito, exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem outras técnicas além da cirúrgica, mas realmente só avaliando cada caso e entrando em consenso junto com o paciente do que é melhor para ele. Nós discutimos os riscos, os benefícios de cada tipo de tratamento. Lembrando que o risco-benefício do tratamento de varizes, ele é muito mais para benefício do que para o risco. Então, mesmo a técnica cirúrgica, hoje em dia, ele é minimamente invasiva. Então, a gente tem cirurgias com pouco índice de sangramento. Muitas vezes, a liberação do paciente dentro do hospital é no mesmo dia. Então, a gente interna de manhã, opera e no final do dia já dá alta. Essa é a tendência hoje em dia. Cada vez mais deshospitalizar o paciente. Então, quando tem que ser feito em hospital, certo? A gente faz, mas o paciente mantendo o mínimo tempo possível dentro do hospital. E quando a gente consegue resolver em consultório, seja microcirurgia com anestesia local e que o paciente sai caminhando, seja a espuma e que o paciente não precisa nem do repouso, seja o laser para tratar aqueles vasinhos fininhos, quando o paciente não tem aquelas veias grossas, mas sim os vasinhos vermelhinhos ou roxinhos, que incomoda muitas pessoas esteticamente falando. A gente consegue tratar isso em consultório, o paciente sai, vai trabalhar, vai fazer atividade física, vai para musculação. Continua a vida normal. Vida normal. Ai. Então, o tratamento hoje em dia ele é cada vez menos invasivo. Que legal, gente, a medicina às vezes, né, é uma mágica. A Maria ligou pra gente perguntando se massagear com cremes específicos faz bem e se previne. Não, prevenir não. Infelizmente, Maria, o que os cremes fazem é tratar sintoma. Então, a gente tem alguns cremes específicos, certo? Com drogas medicinais, comprovadamente, cientificamente comprovado, de que diminui dor, diminui cãibra, pode até ajudar a reduzir o edema, que é o inchaço. Mas tratar a veia, ou seja, tirar a veia de lá, ou prevenir que apareça, não. O que é que você pode fazer para prevenir que apareçam varizes? Duas coisas principais. Exercício físico. Então, o sedentarismo, ele é o inimigo da circulação. Então, se você é sedentário, não faz atividade física e tem uma predisposição genética, então casos na família de varizes, você tem uma grande chance de ter varizes, se você não fizer atividade física. E a segunda coisa é meia de compressão, quando indicado pelo seu médico. Então, pelo seu médico, seu angiologista, seu cirurgião vascular, lhe indicou uma meia compressiva, vai ajudar você a não sentir dor e pode prevenir o aparecimento de novos vasos. Então, falando em meias, vamos falar um pouquinho sobre essas meias, doutora? Todo paciente precisa? Ou se eu estou em casa, já vejo ali que tá, às vezes estou sentindo uma dorzinha na perna, acho que é circulação e tal, compro um meião, ponho lá, ou posso comprar uma meia de compressão e colocar? É certo, é errado? Ou tem que ser só pelo médico? Como é que funciona? Isso, a meia de compressão, Carla, ela é um remédio, certo? Como todo remédio, quando usado sem prescrição médica, pode levar a malefícios. Então pode prejudicar também, Pode doutora? prejudicar também. Então, por isso que só deve ser usado após uma avaliação médica. Não é todo paciente que pode usar a meia de compressão. Então, para o paciente poder usar uma meia de compressão, ele tem que ter uma boa circulação arterial. Lembrando que é circulação arterial. É uma preservação do vaso que leva o sangue do coração em direção ao pé. Isso é a artéria. Se essa artéria está boa, o sangue está chegando bem no pé, a gente pode tratar a veia, que é o vasinho que traz o sangue do pé em direção ao coração. E é o vaso que está doente na doença de varizes. Então, se eu tenho essa preservação, como é que se sabe se esse sistema arterial é preservado ou não? Só examinando o paciente. Então, por isso que usar a meia com segurança, após passar pelo seu médico, ter uma boa avaliação, um exame físico completo, e aí sim definir se você precisa usar meia e qual a meia para o seu caso. Então, meia como remédio, ela tem posologias, ela tem doses, não existe uma meia de um tipo só. Nós temos meias compressivas de pequena, média, alta compressão e cada uma tem o seu benefício. Geralmente, pacientes com varizes, que tenham dor na perna ou inchaço, nós utilizamos meias de média compressão.
E existem vários tamanhos, pode ser até abaixo do joelho, que a gente chama 3/4, até a raiz da coxa, que é 7/8, ou meia calça. Então, realmente é uma diversidade de tipos de meias existentes. Então, realmente, só passando pelo seu médico, vendo sua avaliação, a gente consegue definir qual é a melhor para você. E quando prescrito, normalmente a gente prescreve naquele paciente que tem queixa, ou seja, tem varizes presentes, o exame físico ele é bom, compatível com o uso da meia, certo? E o paciente tem dor na perna, a perna incha, um cansaço mais ao final do dia, por passar muito tempo em pé ou sentado no seu dia a dia, aí sim, tem indicação da meia de compressão. Aí chegou outra perguntinha aqui. Às vezes, coloco minhas pernas na água, aquela água quentinha, morninha, e alivia as dores. Tem alguma confirmação científica, doutora, que isso é bom? Se alivia, como a gente sente um alívio, isso é bom ou é ruim ou é apenas coisa de momento? É uma confirmação científica? Não existe nenhuma comprovação científica com relação à compressa, seja fria, seja quente, para dores nas pernas, certo? Então, quando você coloca a sua perna na água quente, vai ocorrer uma vasodilatação. Então, vai chegar mais sangue naquela região, certo? E alguns pacientes podem ter uma melhora das queixas por conta disso. Mas se você está tendo esse sintoma, pode ser que você esteja com falha na circulação. Então, por isso que é importante um bom exame físico para lhe examinar e saber qual é o caso. Então, comprovação científica não há. Se você está precisando disso, é porque provavelmente você esteja precisando de medicação específica para a sua circulação. Então, daí a importância de procurar um especialista. Às vezes pega um dia pesado, né, bem corrido, e à noite faz essa questão dessa água morninha, dá aquela relaxada, mas não é que vai, na verdade, solucionar o problema, né, Perfeito. doutora? Muito mais do que isso, o que você pode fazer é calçar o seu tênis e fazer 1 hora de caminhada. Eita, certo? Então, ativar a sua circulação. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela vida corrida, todo mundo tem, tá? E quer buscar uma forma mais fácil de tirar a dor. Mas, infelizmente, o mais fácil, muitas vezes, não é o mais eficaz. E esse é o caso. Então, ativar a circulação sempre com atividade física. Esse é o segredo. Muito bem. Vamos aqui, lembrando a você que você pode participar no 3512-2000, tá certo? E conversar, tirar sua dúvida aqui com a doutora Milene. Doutora, quando a gente percebe que a gente tem que ir para um cirurgião vascular, procurar esse tratamento, só quando veja aquelas veias, assim, que está realmente complicado, quando devemos procurar essa área para a gente se cuidar, doutora? Em falando da doença venosa, que é o tema da nossa discussão, a doença de varizes, você deve procurar quando você começa realmente a ter incômodo, dor na perna, fadiga, inchaço, certo? Você tem varizes calibrosas ou não, já tem varizes finas, ou você tem uma história familiar muito positiva. Então, a mãe, uma avó já operou de varizes, já teve um quadro de trombose secundária a varize. Então, é importante que você busque para, assim, prevenir que aconteça com você. Eita, que tantas perguntas maravilhosas, né? Muito bem. 3512-2000, você pode perguntar, participar comigo, tá? Aqui com a doutora Milene. Chega perguntas aqui. Já perguntaram mais uma vez se o homem tem varizes, né? Se pode ter, até a doutora já respondeu. Aí chega outra aqui e diz assim: minha avó tá perguntando se varizes só dá na perna e também na coxa. Ela fala que ela é a Rosineide, né? E aí ela pergunta, só na perna e na coxa ou pode ter em outra parte do corpo? Pode sim. Então, se você tem a doença ela é do corpo todo. Chama insuficiência venosa crônica, que é uma dificuldade desse retorno do sangue ao seu coração. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tem varizes nas pernas, ela pode ter os vasinhos no abdômen, ela pode ter vasinho na face, até ter muitas vezes aqueles vasinhos que incomodam no dorso do nariz, pode acontecer. Mas por que ela é tão comum na perna? Pela própria ação da gravidade. Então, quando a gente fica em pé, a tendência é que vá para baixo o sangue. Se a gente tem um vaso que tem que ter esse controle de vir o sangue de baixo para cima, se eu tenho uma doença interna naquela veia, eu vou ter uma predisposição a esse refluxo, que é o sangue vindo de cima para baixo. E aí surgem as varizes. Por isso que a maioria das varizes surgem em membro inferior, que é na perna. Mas pode sim acontecer em outras regiões.
Eita, olha, essa eu não sabia. Você sabia? Ai, que curiosidade maravilhosa. Aí as nossas ouvintes perguntando. Gostei, Rosineide. Também tinha dúvidas, será, né? Então, a doutora já respondeu. E aí, doutora, como é que faz, né, para te encontrar aqui em Juazeiro? Só aqui, Crato e tem Vaza Alegre. Qual é a clínica? Como é que faz para te encontrar? Tem dia específico? Tem os atendimentos aí, doutora? Perfeito. Então, aqui em Juazeiro, gente, eu atendo no San Marino, tá? Que é ali na Lagoa Seca. O telefone para marcação é o 99997-2226. Então, ali todas as quartas-feiras estou lá. Nas terças, eu atendo em Crato, no Centro de Saúde São Camilo, tá certo? Ali no bairro Sucupira. E em Vaza Alegre, eu estou uma vez por mês na Clinivida. Certo. Mulheres grávidas ou que estão amamentando podem tratar varizes? Eita, que pergunta. Não. Não? Não. Então, a gente tem contraindicação ao tratamento. Hoje, o tratamento, leia-se retirar aquela veia. Seja por cirurgia, seja por aplicação, seja espuma, seja laser. Não é o momento de tratar. Tá? Então, se você está grávida ou amamentando, nós vamos tratar sintomas, ou seja, tá com dor na perna, tá com aquela fadiga, muitas e muitas vezes a indicação é meia de compressão. E na paciente grávida, geralmente o meia de compressão tipo meia calça, certo? Para cobrir toda a sua perna. E evitar as complicações que essa doença de varizes de grosso calibre pode ter, que a principal dela é a trombose, certo? Então, durante a gravidez ou durante o puerpério, que é o período pós-gravídico que você está amamentando, nós não podemos fazer a injeção de algumas medicações. Nós utilizamos nas aplicações, como, por exemplo, Prodoconol usado na espuma, porque pode ser teratogênico, causar dano para o seu bebê, certo? Então, por isso que a gente prefere tratar após o período de amamentação. Então, até os 6 meses, doutora? Ou até enquanto ela estiver alimentação exclusiva. Então, se você fizer a alimentação exclusiva a amamentação exclusiva pelos 6 meses, após 6 meses já pode tratar as varizes. Se você tiver que excluir a amamentação antes disso, quando você para de amamentar, já pode tratar. O tempo já acabou, doutora. Nossa, 16h58, voa! Demora tanto para ela vir, quando chega o tempo voa. Quero agradecer mais uma vez a doutora Milene Leite. Gente, tanta pergunta para fazer. E aí a gente vai voltar outro dia, não vai, doutora? Com outro tema? Sim, estou à disposição de vocês. Pronto. Carla. Aí a gente vai ver aqui, vamos fazer as perguntinhas para os nossos ouvintes, né? Qual seria a outra área, um tema bem, né? Para a gente pedir aqui para a doutora responder. Quero te agradecer, doutora. Desejar um feliz Dia das Mães aí para suas pacientes, né? Já que a doutora ainda não é mamãe, né? Mamãe não ainda, mas tem mamãe ainda. Sim. Então, aproveitar e mandar um beijo para ela, né? Perfeito. Felicidades aí no Dia das Mães. E fica à vontade, doutora. Fala mais uma vez os contatos, segue no Insta, né? E fica à vontade aí para falar também com essas mamães que estão em casa. Ótimo. Parabenizar a todas, desejar um feliz Dia das Mães, com muitas bênçãos, muita paz, principalmente para minha mãe, para minhas avós, para a Carla, que está aqui, que também já é mamãe, para todas as minhas pacientes, seguidores no Instagram, para todos vocês que estão nos ouvindo. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil a nível mundial, nosso país está sofrendo muito, e são tempos difíceis que nós estamos vivendo e muitas tristezas. Mas, apegados a Deus, nós oremos e rezemos que isso vai passar, que tudo vai melhorar. Então, principalmente para aquela mãe que está com o seu filho doente, certo? Seja pelo Covid ou por outras patologias. Nossos hospitais estão lotados, então muitas vezes muitas pessoas estão morrendo não só pelo Covid, mas pela falta de assistência, pela superlotação, que nos deixam muito tristes ao vivenciar isso todo dia e ao ver em mídias, como a gente vê diariamente. Mas oremos que tudo isso vai melhorar, certo? Nós estamos em orações por todos os filhos de vocês que estão sofrendo nesse momento, certo? E que tudo isso vai passar, com fé em Deus. Que nos cuidemos, tenhamos fé, mas além de fé, tenhamos participação.
Ajudemos a quem mais precisa, a quem pode ajudar o outro. Ajudar com um sorriso já é um grande alívio para aquela pessoa que está triste naquele momento, com uma palavra de amor, com uma palavra de carinho. E aí sim nós teremos uma confraternização e a fraternidade que o Dia das Mães tem que trazer. Então, não é só dar aquele presente para a sua mãe. Saiba que o melhor presente que você dá para a sua mãe é o carinho, é o amor, é o te amo, é a palavra de afeto, muito mais do que um bem material. Então, chegue para a sua mãe e diga: mãe, você é tudo para mim, obrigada por tudo que você fez sempre por mim. E isso será o melhor presente para ela, com certeza. Então, Feliz Dia das Mães para todos vocês. É um grande prazer estar aqui mais uma vez no programa da Carla. Sempre muito bem-vinda, uma pessoa maravilhosa que transpira uma aura super bacana. Dizer que estou aqui à disposição de vocês para tratamento circulatório. Atendo aqui em Juazeiro, no San Marino. O telefone é o 99997-2226. Também em Crato, no Centro de Saúde São Camilo, e em Vaze Alegre, na Clinivida. Uma boa tarde para todos, uma semana abençoada e um feliz Dia das Mães. Eu fiquei até emocionada. Eu sou manteiga derretida, doutora. E com essas palavras, o que é que eu tenho que dizer? Um feliz Dia das Mães. Beijo para você, doutora. Nos encontramos, se Deus quiser, logo em breve. Vão apoio cultural, vou enxugar as lágrimas. Eu volto já com vocês.